Olá, meus amigos, minhas amigas. Uma breve partilha com vocês dos textos deste final de semana, melhor, do texto, né, do Evangelho deste final de semana, o 30º domingo do tempo comum. Algumas percepções, alguns insights que tive ao preparar a reflexão para este domingo, 30º domingo do tempo comum. Este texto de São Marcos vai fechar o capítulo 10º com este texto do cego Bartimeu, né? Algumas provocações que percebi, Jesus continua o seu caminho em direção a Jerusalém. Por sinal, na abertura do capítulo 11 de São Marcos, Jesus entra de forma messiânica sobre o jumento, né, em Jerusalém, né? Então, para concluir esse capítulo 10º, parece que Marcos faz uma provocação à comunidade apostólica, às primeiras comunidades que receberam, né, os textos, né, da tradição primitiva. Parece que a provocação é o seguinte sentido: para ser seguidor de Jesus, eu preciso ter uma visão iluminada. Eu preciso ser iluminado para ser seguidora de Jesus. Parece que é uma provocação no seguinte sentido: nos últimos domingos, os discípulos querem lugar de destaque, de honra, de pompa, apesar dele fazer pela terceira vez o anúncio da paixão. Eles estão cegos no seguinte sentido, né, da busca da honra, da pompa, desse preciosismo do status de serem seguidores de Jesus. Para seguir Jesus, para estar na comunidade do caminho, né, é preciso ter uma visão sadia, curada, para que isso não afete, né, a caminhada, né? E por sinal, Timeu, nome do pai de Bartimeu, significa justamente isso, segundo o dicionário Bauschneider, né? Timeu significa honrado, respeitado, precioso, valioso. Alguém, então, se esse Bartimeu é alguém que está, então, parece voltado, né? É filho da honra, filho do respeito, filho do status, filho da preciosidade, alguém que está em busca disso e o faz cego nesse seguinte sentido, né? Em busca disso tudo, né? Jericó é um lugar onde Jesus está passando, né? Está a passar. E segundo São Gregório Magno, século VI, Jericó significa lua. Parece que na Sagrada Escritura a referência à lua é referência àquilo que está passando pela imperfeição, aquilo que passa por fases. Jesus está passando na precariedade do humano, está passando por aquilo que é imperfeito no homem, né? Aquilo que ora está pleno, aquilo que ora está cheio, ora está apagado, está esvaziado. É nessa precariedade, nessa imperfeição do homem que Jesus está a passar, né? Lembrando que o cego é um cego mendigo, está sentado à beira do caminho. No primeiro momento ele está à beira do caminho e no final da perícope ele está seguindo Jesus, segue Jesus pelo caminho, está com Jesus no caminho, vai com Jesus a Jerusalém doar a sua vida no caminho, né? Então são algumas percepções nesse sentido. E é interessante perceber que o Bartimeu ouviu dizer que Jesus está a passar. A percepção de Bartimeu ao ouvir a palavra de Jesus estava passando e começa então a gritar, né? O texto é belo porque diante da repreenda da comunidade essa que deveria ser uma comunidade preocupada em ser condutora a Jesus, no seguinte sentido que mostra o texto, ela faz com que o cego seja silenciado, repreende o cego. Então, depois da intervenção de Jesus, que grita mais alto, o cego grita mais alto, o Jesus se sensibiliza por esse grito, vai então pedir para que
tragam o cego até ele, né? Mas ele vai gritar mais forte ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Faz então aqui uma profissão de fé messiânica, o cego Bartimeu, né? Então Jesus para e pede, né? Disse: Trazei-o, chamai-o. E eles então conduzem o cego até Jesus, dizem ao cego: Coragem, levanta-te. Então essa é a função da comunidade, esse é o papel da comunidade, né? Ser condutora do cego, dos cegos, né? Daqueles que têm ainda uma percepção errônea da realidade, aqueles que não conseguem enxergar bem a realidade, aqueles que não foram ainda iluminados, ser condutora desses cegos a Jesus. De fato, esse é o papel da comunidade, conduzir a pessoa a Jesus, ser iluminadora da pessoa a Jesus, anunciar a pessoa coragem, levanta-te. E a palavra coragem, levanta-te, é muito bonita e interessante porque tarsei, coragem, egeire, levanta-te. A palavra egeiro ela é utilizada também em outros relatos para fazer referência à ressurreição de Jesus, ao levantar-se de Jesus, da morte, né? Ou seja, parece que o autor sagrado faz conosco uma reflexão que aquela situação de não enxergar, de não ser iluminado, é uma situação de não vida. Depois desse contato com a comunidade, com essa voz da comunidade, com esse anúncio da comunidade, coragem, levanta-te, acontece ali então um movimento de levantar-se, um movimento de ressurreição a partir do contato, da intervenção feita pela comunidade apostólica diante do mandato de Jesus, conduzir as pessoas à iluminação, ser caminho de encontro das pessoas a Jesus, né? Encorajando, levantando homens e mulheres, conduzindo essas pessoas a Jesus. Então, o cego, diante desse chamado, joga o manto que onde eram depositadas os donativos, aquilo que dava certo apoio ao cego, aquilo que dava alguma garantia ao cego, era depositado sobre o manto. O cego então joga essas garantias, joga aquilo que dava certa segurança para ele fora, dá o pulo, dá um salto, que também tem uma referência do Antigo Testamento nesse salto, esse pulo, e se dirige então a Jesus. Há um contraponto muito interessante daqui para frente nessa passagem, porque é Jesus quem se dirige ao cego. O que queres que eu te faça? Na semana passada, diante do relato anterior, eram os filhos de Zebedeu que chegam a Jesus, que provocam Jesus e que falam para Jesus: Jesus, queremos que faças por nós o que vamos pedir. Aqui não. Aqui é Jesus quem pergunta ao cego: que queres que eu te faça? Senhor, que eu veja. Senhor, mestre, que eu veja. Aqui é interessante esse contraponto, né? Muito interessante por sinal, né? Que vai então fazer com que aconteça esse ponto de apoio aí, né? Mestre, que eu veja. Me parece que Marcos faz conosco uma provocação no seguinte sentido: não que eu veja de novo, mas que eu veja além, que eu veja melhor, que eu seja iluminado. Então é esse contato que tem o cego com Jesus é a palavra de Jesus que vai então fazer com que aconteça uma iluminação, que aconteça essa abertura e com que o cego veja além, ele veja melhor a partir dessa palavra de Jesus anunciada, a partir desse contato, desse encontro com a palavra de Jesus, é que ele vai então ter essa iluminação. Interessante notar que não há intervenções extraordinárias ou imposição de mãos ou algo miraculoso, extraordinário. É a palavra de Jesus que vai dizer a ele: vai, tua fé te salvou, não tua fé te curou. Porque no original grego não há a palavra curar,
mas a palavra salvar, né? Ou seja, é a palavra de Jesus que salva, é a palavra de Jesus que ilumina, é esse encontro iluminador de Jesus que faz com que o cego recupere a vista, ou que enxergue adiante, ou que enxergue além, diante de tantas cegueiras que se tem, né? Ou seja, vai dizer então o relato que nesse instante ele recupera a vista e segue Jesus pelo caminho. Ou seja, parece que faz conosco uma provocação, o autor sagrado, de que para seguir Jesus, para estar no caminho com Jesus, eu preciso ter a minha vida, meus olhos curados, iluminados. Para se fazer seguidor de Jesus, para ser discípulo de Jesus, é preciso ter o nosso olhar iluminado, sadio, curado. A partir de onde? A partir de um encontro com Jesus e com a sua palavra que salva mais do que cura, né? Ou seja, diante de tantas cegueiras que nós vemos hoje, o livro interessante de Saramago, um ensaio sobre a cegueira, diante de tantas formas de não enxergar que nós vivemos no nosso mundo, acredito que o texto de São Marcos nesse final de semana é um texto bastante lúcido para que nós tenhamos um olhar curado, um olhar sadio sobre tudo aquilo que nós vivenciamos na nossa história, no nosso país, no nosso mundo. A cegueira acontece, a cegueira está acontecendo, a cegueira está tomando conta do nosso momento, seja ele um momento político, seja ele um momento econômico, seja ele um momento eclesial, seja ele um momento no micro ou no macro. Nossas cegueiras precisam ser curadas. É o encontro com Jesus que nos cura, muito mais do que isso, que nos salva, que dá força, coragem, ânimo, vigor para continuarmos a sermos seguidores de Jesus, a seguir Jesus pelo caminho esse que vai dar em Jerusalém, onde nós teremos que também doar a nossa vida junto com a vida do nosso Mestre e Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, fico por aqui, deixando a todos vocês um fraterno, grandioso abraço, desejando que esse final de semana seja um final de semana iluminado, na paz, na alegria, no vigor, nesse encontro com o Senhor na comunidade e com a palavra de Deus que é sempre curativa, iluminadora, sadia e fortalecedora. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus, até a próxima.